Boa noite, a paz do Senhor a todos amigos e todos os telespectadores, aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube e pelas redes sociais. Quero pedir a permissão a você para que você me permita entrar em sua casa para hoje vos trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Quero bem dizer a todos que estamos felizes, alegres por estar dando início a esse projeto, Momento Missionário, onde todos os dias estamos aqui presentes, reunidos, trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. E por isso que eu quero te convidar nesta noite para estar abrindo a palavra de Deus juntamente conosco no livro de São Lucas, capítulo 7, versículo 9 da palavra de Deus, uma palavra ao qual Deus coloca aos nossos coração e queremos compartilhar contigo. São Lucas, capítulo 7, versículo 9 da palavra de Deus, que diz assim: E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Boa essa palavra ao nosso coração. Deus me traz um tema nesta noite para com esta mensagem: o centurião de Cafarnaum. Aqui uma palavra de Deus aonde Jesus se depara com esse centurião, e aqui nós vamos aprender a respeito da vida deste homem. Que lição que a vida deste homem traz para cada um de nós. Estivemos também ministrando essa mensagem na noite de ontem em um culto online, que foi o culto online Jovem Missionário, que até mesmo já quero te convidar para todas as terças-feiras estar conosco, reunidos através do aplicativo do WhatsApp, lindo através de um grupo chamado Jovens Missionários. Estivemos ontem ministrando essa mesma mensagem a respeito deste assunto, o centurião de Cafarnaum. Se você quer participar, está aí abaixo aí o nosso contato no canal do YouTube, pode nos adicionar e ali vamos estar mantendo o seu contato e adicionando você dentro do grupo do WhatsApp. E ali estamos ministrando essa palavra que hoje o Senhor traz aos nossos coração para estar aqui aprendendo algo mais, o que Deus quer nos ensinar através dessa mensagem. E aqui observamos aqui Jesus, após um sermão que estava ali aplicando no sermão ali da montanha, ele entra na cidade de Cafarnaum, uma aldeia, uma cidade próxima ali de Betsaida, que ficava ao norte, à margem ali do norte ali do mar da Galileia. E Jesus, após aquele sermão, ele vai entrar naquela cidade. E ao entrar naquela cidade, alguns anciões aparecem perante ele. Aqueles anciões judeus foram enviados pelo próprio centurião, um centurião que comandava 100 soldados romanos. Era um centurião de grande estima, de grande autoridade sobre aquele lugar. Era um homem de um grande caráter, um caráter muito estimado e muito importante, visto muito bem pela sociedade. Ele tinha um grande convívio com a comunidade judaica, e ele envia alguns anciões ali com um decreto escrito, um pedido em especial daquele centurião até Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ao ouvir aquela mensagem, aquele pedido do centurião, que veio diante dos anciões, ele escuta o pedido daquele centurião, que o pedido era até mesmo declarando que havia naquela cidade um homem que estava enfermo,
E a enfermidade estava levando à morte. E aquele homem, perdão, aquele homem não era um homem qualquer. Era um homem, entendeu, de grande intimidade que tinha com o centurião. Era um homem de grande autoridade também ali. Era um servo praticamente do centurião. E ali ele convoca, ali ele chama, ele clama para que Jesus possa o ajudar. E isso me chama a atenção, igreja do Senhor. Porque Jesus ele vai mostrar a sua atenção àqueles servos, aqueles homens, aqueles anciões que estavam perante ele, e ali vai atender o pedido do centurião. De uma tal forma que aqui nós vamos começar a observar e aprender o caráter exemplar desse homem, desse centurião, que era um homem de grande autoridade, era um homem que era bem visto pela sociedade, era um homem, entendeu, que aonde chegava causava impacto, era um homem, entendeu, que todo mundo, quando ele passava, pedia licença, todo mundo parava para ver esse centurião passar, e até mesmo outros tinham receio, medo, até mesmo, posso dizer, até medo, porque era um homem de grande autoridade. Mas ali Jesus ouve, não por medo, mas porque Jesus sabia que poderia fazer um milagre ali. De uma tal forma que o caráter daquele centurião era tão exemplar, que aqui podemos observar no versículo 2 de Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7 vai mostrar o seu caráter, que era de uma boa pessoa e cheia de compaixão. Observa o capítulo 7, o versículo 2, que diz assim, ó: "E o servo de um centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo." Ou seja, ele estimava, ele muito estimava. Ou seja, aquele centurião tinha um amor muito grande pelo seu servo. Aqui mostra que aquele centurião, ele não tinha um amor, talvez por uma pessoa que era rico. Ele não vai falar que aquele centurião tinha um amor por uma pessoa que era mais bonitinho. Ele não vai dizer que ele tinha um amor por uma pessoa que era governante, não. Era pelo seu servo. E aqui observamos que ele tinha um amor muito grande. Ele era uma boa pessoa e também uma pessoa cheia de compaixão. Outro caráter que também observamos está no versículo 5 de São Lucas capítulo 7. Ele tinha um coração voltado para o povo de Israel. Mesmo ele sendo o romano, que ele era um cidadão romano, ele tinha o coração voltado para o povo de Israel. Olha o que diz o versículo 5. "Porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga." Quem é que pode edificar a sinagoga? Quem poderia edificar a sinagoga? Sendo que ele era um cidadão romano. A sinagoga era um templo judaico. E um centurião vai lá edificar. Então olha a preocupação dele. Ele tinha o coração voltado para o povo judaico, sendo que ele era um cidadão romano. Olha só como esse centurião era uma pessoa muito especial. Olha como esse centurião era uma pessoa de grande caráter. Outro ponto também que podemos observar aqui é que esse centurião era uma pessoa muito humilde. Olha o que diz aqui em Lucas capítulo 7, versículos 6 e 7. Diz assim, ó: "E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe um centurião, uns amigos, e disse-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ter ir contigo. Dize, porém, uma palavra, e meu criado sarará." Você vê aqui, Jesus estava indo junto com os anciãos à casa do centurião. E quando o centurião percebe que Jesus está chegando, o centurião envia um outro decreto. E ali aquele decreto vai chegar perante Jesus, e os amigos do centurião vai levar aquele decreto.
E aquele decreto ele vai numa forma simbólica, de uma forma de humildade perante Jesus, dizendo: Senhor, eu não sou digno nem de receber o Senhor em minha casa. Ou seja, ele percebe a grandeza de Jesus Cristo. Olha só a humildade deste homem. Ele percebe quem é Jesus Cristo. Ele sabe que, mesmo ele sendo um grande homem importante naquela sociedade, um grande homem ali naquela comunidade, ele tinha riqueza, tinha grandes valores em sua casa, mas aquilo ele fala no seu coração de uma tal forma que ele não era nem digno de receber Jesus em sua casa. Isso chama a atenção de Jesus, ao ponto que ele mesmo diz também: eu não sou digno nem de estar na sua frente. Por isso que mandei os meus amigos, os meus servos, ir falar com o Senhor. Ou seja, ele se humilha perante o Senhor. E nesta noite o Senhor quer que eu e você façamos o mesmo. Como que está o meu e o teu caráter? Será que realmente temos sido pessoas de grande compaixão? Será que temos sido pessoas de compaixão? Temos tido compaixão para com o próximo? Será que nós temos amado realmente a casa do Senhor ao ponto de edificar? O Senhor quer que eu e você edifique a casa. Edifique a casa. Esse é o meu e o teu caráter. O outro ponto aqui também que o Senhor quer que eu e você sejamos é humilde perante ao Senhor. Humildade. Precisamos ser humildes perante Deus. E um outro caráter aqui muito importante é que ele é altamente considerado pelos seus concidadãos. Ou seja, ele era romano, não era judeu, mas os judeus amavam esse centurião. Há um ponto que dizia no versículo 5, como nós já lemos aqui, né? Que eles mesmo amavam. Olha só, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga, ou seja, ama a nação de Israel. Ele era romano, mas amava os judeus. Olha que interessante isso. Ele era de uma outra nação. Ele era um centurião, um homem de autoridade, uma pessoa que poderia muito bem estar preocupado com outras coisas, mas ele amava. Olha só o que os anciãos vai dizer para Jesus: ele ama a nossa nação. Olha aí que interessante. Precisamos amar as outras nações também, igreja do Senhor. Ah, mas eu sou brasileiro. Ah, mas eu sou europeu. Eu sou sul-americano. Não importa de onde você é. Eu e você precisamos amar as nações. Quando amamos ao próximo, amamos a obra de Deus. Quando amamos a obra de Deus, amamos a vinda de Jesus Cristo. Por isso que precisamos amar uns aos outros. Mesmo que ele seja de uma outra raça, de uma outra etnia, seja, né, de uma outra nação, não importa. Precisamos amar uns aos outros. E é esse o caráter desse centurião que vem nos ensinar nos dias de hoje. Algo muito importante que também Jesus ele observa na vida desse centurião, não somente o seu caráter, mas também a sua fé. Olha o que diz aqui em Romanos capítulo 4, versículo 3. Diz assim, ó: pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. A fé desse centurião era como também a fé de Abraão. A um ponto de ser tão grande como a fé de Abraão, que chegou a um ponto de ser classificado como justiça. Está entendendo, igreja do Senhor? Como justiça. Como justiça. Ou seja, a tua fé será justificada pelo Senhor. Tu está entendendo? A tua fé será justificada por Deus. Eu não sei como você se encontra
na noite de hoje, mas a sua fé será justificada por Deus. Creia no Senhor teu Deus e você verá o que Deus fará na minha e na tua vida. A tua fé será justificada por Deus. Ao ponto da fé daquele homem ser tão grande. Pensa na fé de Abraão. Uma fé também tão grande. Pensa na fé de tantos heróis da Bíblia. Como foi tão grande. Você precisa colocar sua fé em prática. Olha só o que diz o capítulo 7, o versículo 7 de São Lucas. Aqui a fé desse centurião chegou a um ponto que cria no poder da palavra. Ele creu no poder da palavra de Jesus. Olha só o que diz o versículo 7. E por isso nem ainda me julgueis digno de ter ido contigo. Olha o que ele diz no finalzinho. Ó. Diz, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Aquele centurião creu na palavra de Jesus. Ele sabia que bastava uma palavra apenas, e o seu criado seria sarado. Basta uma palavra de Deus na sua vida e tudo vai mudar. Basta uma palavra de Deus na sua vida e Deus vai abrir as portas. Basta uma palavra de Deus na sua vida e você será curado. Basta uma palavra de Deus na sua vida e tudo vai mudar. É isso que o Senhor quer de mim e de você. A sua fé, a minha fé. Somente a nossa fé para Deus mover situações em nossa volta. Ele também cria que o Senhor poderia curar à distância. Até a distância. Você vê que aquele servo estava na casa do centurião e Jesus estava lá fora, distante. E ele creu. Basta uma palavra do Senhor, o Senhor enviar uma palavra e ele será curado. Não é à toa que aquele homem sabia que Jesus era autoridade. Não é à toa que ele fala, se o Senhor mandar, vai acontecer. À distância. Não é à toa que aquele homem, ele reconhece, ele fala assim, que se ele mandar um servo, aquele servo vai. Se mandar aquele servo fazer, o servo faz. Se mandar o servo voltar, o servo volta. Porque aquele centurião era um homem de autoridade. E aquele homem reconhece Jesus como autoridade. Sabia que se Jesus mandasse uma palavra, a cura viria. Ou seja, há distância. Não há distância para Jesus operar um milagre sobre a tua vida. Não há empecilho para que Jesus opere milagres sobre a sua vida. Não há distância, não há tempo, não há hora, não há barreiras, nada impede. Porque em Jesus está toda a autoridade. Em Jesus está todo o poder. E é isso que Jesus está dizendo para mim e para você na noite de hoje. Creia no Senhor Jesus. Creia nele. Basta você ter fé e você verá o milagre acontecer sobre a tua vida. A sua súplica também chamou a atenção de Jesus Cristo. Não somente o seu caráter, como nós vimos aqui, que era um homem de grande caráter, uma pessoa que amava Israel, amava os judeus, amava a casa do Senhor, era uma pessoa de grande compaixão. Vemos aqui também que ele era um homem de grande fé, que acreditava na palavra de Jesus. Era uma pessoa confiante, que não bastava a distância, mas acreditava na autoridade de Jesus. Mas o que chamou também a atenção de Jesus foi a sua súplica. Aquele homem vai suplicar. Olha o que diz o versículo 3 e o 4 de São Lucas capítulo 7. Diz assim: quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes os anciãos dos judeus, rogando-lhes que viesse curar os seus servos. O versículo 4 diz assim, ó, e chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, muito, dizendo, é digno que lhe conceda isso. Rogar. Tem hora que eu e você precisamos rogar, ou seja, suplicar, insistir, persistir.
É isso que vai acontecer na vida desse centurião. Eles vão rogar, eles vão insistir, eles vão ali persistir. Era uma tal forma a súplica deles, que era uma súplica profunda, uma súplica séria e uma súplica ao ponto de ser de tanta e cheia fé. É isso que a minha súplica e a sua súplica precisa ser. Profunda, precisa ser uma súplica séria e precisa ser uma súplica cheia de fé. Você fazendo, tendo isso, você vai alcançar o coração de Deus. A um ponto, olha só o que diz o Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim, ó: peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Precisamos pedir ao Senhor com fé. Precisamos chegar a nossa súplica perante ao Senhor com fé, cheia de fé. Você precisa ser uma pessoa cheia de fé. E para ter fé, como pregador, ouvindo a palavra de Deus. Porque é assim que você vai adquirir a fé. Também em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível você agradar ao Senhor. Precisamos ter fé. Precisamos colocar a fé em prática para que o Senhor possa realizar um milagre em nossa vida. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a aprovação, eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando. Faça que nesse centurião seja um homem de caráter, uma pessoa amável, mesmo você de repente estando numa posição elevada, uma posição boa sobre essa sociedade. Não importa qual é a sua posição, mas seja uma pessoa de bom caráter, uma pessoa que ame a obra do Senhor, que ama as nações, que ama a obra missionária. É isso que o Senhor quer de mim e de você. O Senhor também quer que você seja uma pessoa cheia de fé. Precisamos alcançar o coração de Deus. E para alcançar o coração de Deus, só com fé. Tem que ser pela fé. Eu e você precisamos agir com fé. Acreditar na palavra de Deus, acreditar na autoridade de Deus. Ele é o Senhor que tem toda a autoridade. E para isso precisamos confiar. E suplicar. E quando se fala em suplicar, fala em insistência, em persistência. É rogar ao Senhor. É isso que aprendemos na mensagem aqui desse centurião em Cafarnaum. Fique com essa mensagem ao teu coração. E acredite que através dessa mensagem a tua fé está sendo acrescentada na noite de hoje. E para tudo sempre em nome do Senhor Jesus. Amém? Me permita estar orando por você. E creia que após essa oração, Deus vai acrescentar a fé ao seu coração e sobre a sua alma, sobre a sua vida. E a partir de hoje a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus eterno, Pai. Obrigado, Senhor, por essa mensagem ao nosso coração que o Senhor nos traz através dessa passagem do centurião de Cafarnaum. Continue a abençoar, Senhor, a todos os ouvintes, aqueles que estão ouvindo a Tua palavra, Senhor, nesta noite. Leve-nos, Senhor, para a sala do trono nesta noite, porque queremos ser tratados por Ti. Precisamos ter um bom caráter, ser amável, ser pessoas, Senhor, meu Pai, voltado para a Tua casa. Precisamos ser pessoas, aleluia, Senhor, voltados para Ti. E precisamos colocar a nossa fé em prática. Precisamos, Senhor, meu Pai, acreditar no Senhor. Precisamos suplicar, insistir e persistir. E creio que o Senhor há de fazer isso para com as nossas vidas.
Levante, Senhor, a todos que estão ouvindo esta palavra. Cura, Senhor, as enfermidades daqueles que estão ouvindo esta palavra. Senhor, venha, Senhor, abrir as portas na vida daqueles que estão ouvindo, Senhor, esta palavra. Porque basta apenas uma palavra do Senhor para o Senhor abrir o mar, para o Senhor mover as águas, para o Senhor, meu Pai, realizar o milagre. Seja conosco. Abençoe aquele que está do outro lado e que o Senhor, meu Pai, venha fazer a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa te abençoar. Curte aí, né? Se inscreva no canal do YouTube, estamos aí. Possa estar nos acompanhando aí pelas redes sociais, no Momento Missionário, na página da comunidade do Facebook, ou então pela WhatsApp, também através do grupo Jovens Missionários. Pode contar conosco, ou então nos convide para estar congregando junto com vocês, cultuando ao Senhor. Será uma honra, será um prazer. Que Deus continue te abençoando e tenha uma semana de vitória. Coloque sua fé em prática, igreja. Coloque a sua fé em prática. Seja um homem de caráter, seja um homem de fé, seja um homem de súplica. E creia que Deus vai fazer milagres na tua vida, na minha vida, na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, e que as doces comunhão e consolações do Espírito Santo sejam hoje com a nossa vida, para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.